Irmãos, dando continuidade à série de pregações sobre comunhão, eu gostaria de enfatizar com vocês nessa noite que Deus criou cada um de nós, Deus criou a gente para a comunhão. E a gente vai ver que cada um de nós na igreja do Senhor é responsável por essa comunhão. Antes eu queria dar um testemunho pessoal bem breve. Quando eu vim para a Oceânica, comecei a dar aula no final de semana de treinamento. A gente acabou de ter o final de semana de treinamento, não é? Foi maravilhoso. Quem participou já está olhando para mim e rindo. E quem, como eu, participou do final de semana de treinamento lá nos teens, poxa, acho que está assim, com o coração ainda com maior esperança, mais alegria, que a gente estudou Apocalipse. Muita gente acha que Apocalipse é sobre bruxaria, demônios, tem nada a ver, é a vitória do Cordeiro. E os teens já estão ensinando até os pais. Teve pai que me procurou falando assim, você precisa me ensinar Apocalipse, porque lá em casa já sabe tudo. A garotada ensina a gente, graças a Deus. E, gente, participando do final de semana de treinamento, uma das coisas maravilhosas que a gente aprende é sobre comunhão. Quando eu comecei a frequentar aqui a igreja, eu comecei, na verdade, dando aulas nesses cursos, no final de semana de treinamento, nos módulos especiais. E os irmãos, no contato com os irmãos, eu fui sendo cativado, me apaixonei pela igreja, e aí, num belo dia, eu me vi não como professor, mas como aluno, participando do módulo Conexão, que é um dos mais empolgantes, é o primeiro. Quem quer fazer parte da Oceânica, quem quer fazer parte dessa igreja, tem que passar pelo módulo de Conexão. E foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso. Ouvi sobre a organização da Oceânica, a preocupação evangelística, o zelo doutrinário da igreja, a importância do amor a Jesus e à Bíblia. Estar numa igreja que se espelha no melhor exemplo de comunhão, como era a igreja primitiva, é algo maravilhoso. E não é à toa que o nosso versículo é: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Está lá em Atos 4:32. Foi muito bom mesmo ter passado pelo curso de conexão, porque eu já tinha sido cativado pela igreja, fiquei apaixonado, contagiei a minha esposa também se empolgou, e os irmãos acompanharam o nascimento do meu filho. Eu ainda não era membro, quando eu vim para cá meu filho já tinha nascido. Acompanharam também a dramática escolha do nome do Vitor, Quem fez algum curso comigo sabe que eu queria uns nomes mirabolantes, Bruno, alguns outros. Graças a Deus a gente ficou com Vitor, para a glória do Senhor. Então não ficou com nenhum nome diferente, muito diferente. E a gente tendo sido cativado pelo amor dos irmãos e convivendo com a liderança da igreja, eu fui percebendo que algumas diferenças, como eu fui criado em outra igreja, numa igreja mais tradicional, aquelas diferenças que eu notava, diferenças de liturgia, que eu não estava muito acostumado, isso foi conquistando meu coração de tal maneira que eu fui me apaixonando cada vez mais e percebendo que o que move a igreja é essa comunhão com Jesus. O que motiva a igreja, o que dá força, ânimo, e o que nos apaixona é esse amor por Jesus vivido aqui na igreja. Gente, por favor, ninguém está falando que aqui é uma igreja perfeita, tá bem? Ninguém está se enganando quanto a isso. Mas, puxa vida, que essa igreja mexe com o nosso coração, mexe. E justamente por causa da comunhão que a gente tem vivido com Jesus e tem vivido entre a gente. E quando a gente vive essa comunhão, quando a gente se apaixona pela igreja, a gente zela por ela. Tudo aquilo que fere a comunhão, tudo aquilo que pode colocar a comunhão em alguma situação ruim, a gente fica logo preocupado. A gente vai ficar tão apaixonado e amando tanto a igreja que qualquer coisa que fira essa comunhão vai nos preocupar.
como a igreja se espelha na igreja primitiva, na igreja bíblica, e tinha tudo em comunhão, a gente percebe que esse zelo também está no coração de cada um aqui da igreja. Então, a comunhão que Jesus faz com que a gente viva, ela é também parte da nossa vida e a gente toma parte nela. A gente tem responsabilidade nessa comunhão. Por causa do amor à igreja de Cristo, Paulo também lutava pela comunhão nas igrejas. E não só nas igrejas, mas entre as igrejas. E quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele está justamente preocupado com essa comunhão. Ele ficou indignado ao saber que na igreja de Corinto ocorriam divisões. E por isso ele tomou uma atitude de escrever aos Coríntios. Então, mesmo movido por uma paixão, um amor enorme pela igreja, a gente também deve se preocupar e deve zelar pela comunhão, assim como Paulo fez. Então vamos lá ao texto, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 ao 13. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês e, sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E repito e reforço o verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém. Gente, por que Paulo faz aqui, logo na introdução da carta, um apelo tão forte à comunhão? Pedindo que os coríntios, vocês têm que concordar uns com os outros no que falam, para que não haja divisão e que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Ele já começa a carta, logo após as saudações, fazendo esse apelo forte, um apelo fortíssimo à comunhão. Por que ele faz isso? Porque nós fomos criados para a comunhão. Se você notar a linguagem bíblica a respeito da comunhão, você vai reparar que nós fomos criados por Deus para a comunhão. Comunhão com Ele, comunhão entre nós na igreja. Palavras como família, filhos, palavras como corpo, todas essas palavras denotam comunhão. O Senhor Deus, ao criar a humanidade, cria um primeiro casal, cria uma família. E mostra que o homem não deveria estar só. Ali está a célula da comunhão, da sociedade e da igreja. Deus chama Abraão para fazer uma grande obra e nele ele criou uma missão para Abraão para que todas as nações fossem abençoadas, fossem benditas. E nós, como igreja, tomamos parte, assumimos por meio de Cristo essa missão. Então, toda a linguagem bíblica denota o propósito de Deus em realizar a comunhão através da igreja. Em Efésios 1, 5, fica claro, muito claro esse propósito, quando Paulo ainda usa até a linguagem da predestinação, dizendo assim, Efésios 1, de 4 a 6, mas a ênfase no verso 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós todos somos filhos de Deus. Então Deus faz uma grande família, sendo Ele o Pai, nós os filhos. Uma grande família de Deus. Por que Paulo faz esse apelo tão forte à comunhão? Em segundo lugar, porque nós também temos todas as condições para a comunhão. Paulo sabia das mazelas da igreja de Corinto, dos desvios, das corrupções, mas ele sabia também que pelo poder de Jesus Cristo, a comunhão não era uma missão impossível para a igreja, mas era uma missão completamente realizável. Porque ele faz um apelo tão forte à comunhão? Porque nós temos todas as condições para a comunhão. Essas condições, elas são garantidas por Jesus Cristo. Não dependem das nossas qualidades, não dependem da nossa força. Como a gente pode ler em 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Nós temos todas as condições para vivermos uma vida santa. E imaginem só, juntando tantos santos num mesmo lugar, só pode dar certo. Tem que dar certo, porque é Jesus quem garante essa comunhão, é Jesus quem garante o sucesso desse propósito. Isso não depende de nós. Gente, tendo em vista todas essas coisas, a gente já se pergunta logo, né? Bom, se a gente já tem todas as condições, Deus nos criou para a comunhão, o que nos impede de viver uma comunhão ainda maior, ainda mais profunda com Deus? O que nos impede de vivermos uma comunhão ainda maior na igreja, com os nossos irmãos? Talvez não haja outra resposta a não ser nós mesmos. A gente atrapalha a comunhão. E são 3 os obstáculos à comunhão. Acho que seriam os 3 principais obstáculos à comunhão. E são problemas que Paulo estava percebendo, tinha notícias desses problemas na igreja de Corinto, e estava procurando tratar esses problemas através de cada uma das orientações que ele dá na primeira e na segunda carta. Primeiro obstáculo, a maledicência. A gente poderia dizer assim corriqueiramente, né? A fofoca. Falar mal dos outros. Falar mal dos outros é algo horrível. Falar mal dos irmãos é pior. Falar mal dos nossos irmãos da igreja para os de fora da igreja é pior ainda. E era isso que acontecia, conforme Paulo, era algo semelhante o que acontecia, segundo o relato de Paulo lá em 1 Coríntios 6. Ele enfrentava um problema semelhante. A comunhão dos irmãos, ela estava sendo comprometida, porque alguns levavam suas reclamações, suas rixas, seus problemas pessoais para serem julgados por juízes de fora da igreja. E Paulo os questiona: ora, coríntios, não estão entre vocês os santos? E vocês não sabem que os santos é que julgarão o mundo? Julgarão até os anjos? Por que vocês levam as causas de vocês para serem julgadas
pelos injustos, pelos ímpios, Paulo questionava. Um obstáculo à comunhão é a maledicência. E olha, lembro de outro detalhe quando eu fiz o curso de conexão, que me deixou tão empolgado que quando o pastor Henrique, depois que ele falou, eu quase levantei e falei assim, yes, é isso aí, isso é bíblico. Foi quando ele nos exortou que a maledicência não tem lugar na Oceânica. Por causa da experiência já que tive de conhecer o contexto de outras igrejas, por conta do ministério pastoral e sendo professor também em seminário, eu sei que essa é uma das principais artimanhas do inimigo. É causar a divisão entre os irmãos, através de maledicência, falar um mal de um. Às vezes não precisa nem falar mal, né, gente? Quando uma pessoa é citada, você não precisa fazer nenhum som, mas só o fato de você torcer o rosto um pouquinho, né? Franzir o nariz, fala o nome de um irmãozinho, você fala assim... Aí o irmão, prestando atenção em você, já vai falar, o quê? Qual o problema? Ninguém vai pensar assim, o quê? Esse é uma bênção esse irmão? Fala. Em Provérbios 6, 16 a 19, a palavra diz assim, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Isso é abominável ao Senhor. E o inimigo tem usado essa como uma das suas principais estratégias para dividir a igreja. A gente precisa combater isso de frente. Quando a gente ouve um irmão falar mal do outro e a gente aceita, a gente simplesmente ouve, não dá uma palavra de exortação, uma orientação, com amor, com humildade, a gente acaba concordando com isso e isso fere a comunhão da igreja. Porque a gente nem pode imaginar, né? A gente imagina que a pessoa vai falar, ou a gente mesmo, às vezes, escapola e fala uma vezinha, mas aí a gente fala uma vez e depois quer falar outra, e fala outra, e fala outra, e se a gente não vigiar, a gente vai falando mal do irmão e daqui a pouco isso se torna uma bola de neve. Na igreja inteira está sabendo de uma coisa que nem é verdade, por causa da nossa maledicência. E olha, para desfazer depois essa ferida na igreja, essa divisão, dá um trabalho que deve ser assim 10 vezes maior do que o de espalhar a maledicência. Outro obstáculo à comunhão da igreja, e que era um problema também na igreja dos Coríntios, é o orgulho. O orgulho é um obstáculo à comunhão porque o orgulho leva à destruição, ele leva ao erro, ele leva à queda, como a gente lê em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A igreja de Corinto tinha um problema de imoralidade, mas mesmo assim se orgulhava. Paulo diz assim no capítulo 5, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Era um problema de incesto. Os comentaristas dizem, né, que provavelmente era um filho que tinha tido relações com a sua madrasta. Irmãos, os coríntios sabiam desse problema e ainda assim se orgulhavam, não trataram o problema. E não era só por isso não. Eram orgulhosos também porque havia dentre a igreja alguns que se achavam o máximo, se achavam muito espirituais
porque possuíam determinados dons. E pelo que Paulo comenta, parecia que era o dom de línguas. Alguns se achavam melhores, mais espirituais, porque tinham o dom de línguas. No capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo explica que há diversidade de dons, há vários dons que Deus dá à igreja, mas um só é o Espírito que dá esses dons. Um só é o Deus que dá esses dons. É um Espírito e o mesmo Espírito que dá essa diversidade à igreja para a edificação do corpo, para a saúde do corpo. É nesse contexto que Paulo usa essa metáfora do corpo para se referir à igreja, dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, e no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, há vários membros, mas todos os membros têm que trabalhar unidos no cabeça que é Cristo. Todos os membros têm que trabalhar para a comunhão, para a edificação, para a saúde da igreja. Gente, não tem como viver a comunhão se a gente se enche de orgulho. E o orgulho está ligado a um terceiro obstáculo à comunhão da igreja, que é o individualismo. A gente poderia dizer que o individualismo é uma expressão prática do orgulho. Os coríntios diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Esse problema aqui do partidarismo, que a gente leu já na introdução, ele não está apenas relacionado a uma divisão na igreja, mas ele denota o orgulho e cada um se autopromovendo individualmente, querendo evocar uma espécie de filiação mais espiritual do que o outro. Não, Paulo é melhor do que Pedro, que é melhor do que Apolo, que é melhor... Aí, Cristo é melhor do que todo mundo. Quem dá a última resposta geralmente se safa, né? Ah, você é de Paulo, de Pedro, de Apolo. Eu sou de Cristo. Falar isso com orgulho não tem sentido na igreja, porque de fato, de verdade, todos nós somos de Cristo. A gente não foi batizado, como Paulo exorta aos coríntios. Vocês foram batizados no meu nome? Foram batizados no nome de Apolo? Foram batizados no nome de quem? No nome de Cristo. Então, a gente se autopromover na igreja não tem cabimento. Fere também, é um obstáculo à comunhão da igreja. É claro que a gente não está dizendo que devemos encobrir as nossas boas obras, né? Jesus diz exatamente para nós no Sermão da Montanha que nós devemos fazer as nossas boas obras para que elas apareçam, mas com o objetivo de que o nome do nosso Deus seja glorificado. Então, se na igreja você faz uma boa obra e você quer que isso apareça, que seja para a glória de Deus, não para a nossa glória pessoal, nunca. A gente não pode procurar o nosso próprio interesse, como Paulo explica aos coríntios, em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então, irmãos, tendo em vista esses obstáculos, a gente precisa agora ir para as aplicações e vermos como é que a gente trata cada uma desses empecilhos, cada uma dessas dificuldades nossas. Como é que a gente vai vencer esses obstáculos e promover a comunhão? Em primeiro lugar, temos que ser sinceros. Seja sincero consigo mesmo, seja sincero com seus irmãos, seja sincero com a sua liderança, seja sincero com o seu discipulador. Dizem que na antiguidade, explicam a etimologia da palavra sincero, dizendo que na antiguidade os feirantes encobriam as rachaduras dos vasos e de objetos de cerâmica com cera. E as pessoas que sabiam disso pediam: olha, eu quero um vaso sem cera,
Ou seja, um objeto, vaso, que não tivesse encoberto os seus defeitos. Ser sincero é não encobrir os próprios defeitos. Para vivermos a comunhão, para combatermos cada um daqueles empecilhos, cada um daqueles obstáculos à comunhão, a gente precisa ser sincero. Nós precisamos não só abrir o nosso coração, expondo os nossos defeitos, mas também confessar os nossos pecados. Paulo diz em 2 Coríntios 4, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E aí o verso 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Sejamos sinceros. Não vamos viver a comunhão enquanto a gente ficar usando de subterfúgio, de artifícios para enganar as pessoas, mostrando uma aparência de uma santidade que a gente não tem. Se temos dificuldade de orar, de ler a palavra, se temos dificuldade de praticar o amor cristão, a gente tem que abrir o coração, porque aqui, como igreja, em comunhão com Cristo, nós fomos chamados, criados para viver a comunhão e ajudarmos uns aos outros nessa caminhada. Se a gente não for sincero consigo, com os outros, não tem como a gente viver a comunhão. A gente vai viver uma aparência de comunhão e nunca é uma comunhão verdadeira. Segunda aplicação, seja paciente. Seja paciente. Cada um de nós, buscando viver a santidade, vai perceber que alguns irmãos têm mais facilidade para orar, conseguem permanecer na leitura bíblica, são mais perseverantes, mas outros têm limitações, não conseguem orar com tanta concentração, não são tão dedicados à palavra, não têm tanto tempo de caminhada, de evangelho, ou de experiência com Deus. Não é o tempo, na verdade, que vai determinar essa comunhão. Mas a gente precisa ser paciente. Porque cada um, tendo sido chamado, criado para a comunhão, tem também um tempo, uma experiência diferente. Então a gente precisa ser paciente uns com os outros. Exortando outra igreja, exortando a igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 2, na carta aos Efésios, Paulo diz assim, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, sem ferir a palavra de Deus. A gente poderia trocar esse suportando por uma linguagem mais coloquial e dizer assim, aguentando uns aos outros. Se você for para os evangelhos, você vai ver, sobretudo no evangelho de Lucas, Jesus repetindo diversas vezes, dizendo aos discípulos, até quando que eu vou aguentar vocês? Mas ele teve paciência. E ele enfrentou a morte na cruz para nos dar essa comunhão, para a gente celebrar a comunhão. Então não tem, já que Cristo morreu por nós, e há essa exortação aqui da palavra, a constante exortação, não tem por que a gente chegar aqui, e sendo orgulhoso, e tratar esse daí não sabe de nada, esse daqui sabe mais um pouco, então eu vou bajular esse, aquele não. Ou o irmão chega, não tenho paciência para orar com você, não tenho paciência com o fulano, porque ele não sabe orar, não tem lido a palavra. A gente precisa ser paciente. Cuidando uns dos outros como mais do que irmãos, mas como pais e mães uns dos outros. Como foi comovente a gente ouvir parte do testemunho do pastor Henrique aqui, falando de quando ele chegou à igreja e aquelas irmãs o abraçaram. Ele que era conhecido como Dasca.
Hoje é conhecido como DG, de Jesus. A gente tem que ser paciente. Assim a gente vai poder promover a comunhão e vencer todos os obstáculos. E a terceira aplicação, seja um com Cristo e com a igreja. A gente tem que promover a comunhão. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1:10, voltando ao texto que lemos no início. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Se a gente é um só com Cristo, a gente também é um só com a igreja. Se a gente tem comunhão com Cristo, a gente tem comunhão com a igreja. A gente é parte do corpo. Então, cada um de nós, como membros desse corpo, tem que promover a comunhão. Então, promova a comunhão, sendo um com Cristo, sendo um com a igreja. Texto da igreja, o versículo da Oceânica, Atos 4:32, também resume isso. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Seja um com Cristo, seja um com a igreja. Participe da célula, participe dos cultos, participe das orações. Se você é um com Cristo, você é um com a igreja. Se você está ligado em Cristo, você está ligado com a igreja. Se você é um só coração com Cristo, o seu coração está batendo no ritmo da igreja de Cristo, nesse lugar, a igreja oceânica. Sejamos todos um só coração, pois Deus nos criou para a comunhão. Amém, irmãos? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Continua nos abençoando nesse culto maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.